Salve pessoal que é da família SK Brasil, está mais uma vez aqui na nossa SK TV para mais um Por Trás das Traves desta terça-feira. Muito obrigado aqui pela sua companhia, já deixe sua curtida no vídeo. Programa que tem oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia, trazendo sempre um serviço de excelência tanto no setor público quanto no setor privado. Se quiser conhecer melhor um pouquinho mais o trabalho da LPM, entra no site grupolpm.com.br. E também a revista Empreenda Esportes, essa aqui, ó, que está na edição de número 2, que foi inclusive há pouco tempo lançada oficialmente, mas aqui na SK TV você já tinha visto essa capa com o Hendrick, revista que traz os empreendedores do esporte, um monte de colunistas aqui, inclusive do SK Brasil, tem texto de gente aqui do SK Brasil, e você pode ser assinante da revista. Se for numa parceria com a Fundação Edmilson, você também pode estar ajudando a fundação. Entra no site empreendarevista.com.br para saber como faz para ser anunciante, aliás, anunciante não, para ser assinante, tá bom? Anunciante é na outra revista Giro Morumbi, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Hoje eu tô aqui com o meu queridíssimo Domingos Tedim, do Planejamento Estratégico, para falar um pouquinho sobre a parte administrativa do clube, tudo que ele faz, tudo não por trás das traves, tudo que acontece por trás das traves para o SK ser esse clube gigante, esse clube tão grandioso que tem ganhado uma expressão no futebol brasileiro como ele está sendo. Né, Domingos? Obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo. Serginho, sempre um prazer estar com você, conversando, interagindo, né? A gente, entre os grandes pontos de evolução que a gente teve esse ano, isso termina sendo um por trás das traves e fora das quatro linhas, esse crescimento da SK TV e esse perfil de trabalho que você faz são muito importantes para a gente. Por quê? Porque valoriza o patrocinador, valoriza o investidor, dá visibilidade ao atleta e dá visibilidade no tamanho certo a quem trabalha dentro ou fora do campo. Exatamente. Isso é muito importante e você tem feito aí, junto com o Vitor, com brilhantismo. Obrigado pelo elogio e esse é o nosso objetivo mesmo. Dar visibilidade para o atleta, ensiná-los, entre aspas, a poder se portar diante da câmera, né? Poder se expressar bem, porque isso também é importante no futebol, né? Um atleta que se expressa bem, que consegue falar bem ao microfone, ele já está muito mais pronto do que os demais para poder seguir carreira, né? Sim, parte da renda que o atleta pode ter após encerrar a sua carreira, ela vem exatamente dessa capacidade de se comunicar. E o marketing pessoal, né? Marketing pessoal e a capacidade de comunicação, é isso que vai atrair investidores ou abrir as frentes que ele tem. Então, um jogador, ao encerrar sua carreira, ele vai pensar em ser treinador, em ser gestor de clube, em ser comentarista ou ter qualquer outra função dentro ou fora do campo. Né? Mas a comunicação ela é muito importante. Né? E esse exercício de se fazer isso com nossos atletas, com certeza os enriquece e projeta alguma coisa. Gera neles essa questão legal de você estar na frente de uma câmera e sabendo falar ou melhorando como você pode falar. Exatamente, e ao mesmo tempo a gente leva entretenimento pro telespectador, né, pro internauta que eu chamo, né, quem está na internet acompanhando o conteúdo, gera entretenimento e conteúdo para vocês verem o tamanho da importância que é a SK TV, né? É poder desenvolver dentro e fora do clube aqui no YouTube. Mas vamos falar um pouquinho de você, falar da sua carreira, como é que começou, como que você chegou até o SK Brasil? Vamos lá, na verdade eu sou engenheiro eletricista de formação. Tenho 54 anos, na minha formação eu estava na década perdida do Brasil, onde os engenheiros tinham... Você é de 68? 68. Olha, onde os engenheiros do meu tinham... pai. Então, você vê por aí como eu sou velho. Não, tu imagina. Então, naquele tempo você saía de engenharia, principalmente no Nordeste, que eu sou de Recife, para fazer alguma coisa associada ao que você tivesse de melhor para entregar, né? Então foi um momento que os bancos desenvolveram programas de trainees, né, chamavam-se assim, e eles buscavam pessoas que tivessem um aspecto técnico para sair do papel do banco relacional. Eles queriam pessoas mais técnicas. E eu fui numa leva dessa, ainda num banco do Nordeste, chamado Banorte, lá de Pernambuco. Fui para banco. Né? Em 2002, eu vim para São Paulo, fui para Salvador, fui morar no Rio. Em 2002, vim para São Paulo, montei uma consultoria. E quando a gente veio para cá, nosso filho, né, um recém-entrevistado seu, tinha 3 meses de idade e a gente tinha uma preocupação, eu e a Andréa, minha esposa, em relação à formação dele no que a gente imaginava que podia ser uma bolha, que seria Alphaville. O que é que a gente fez? Junto com alguns vizinhos, anos depois, a gente montou um timinho de futebol, tá?
que era dos nossos filhos, eram quem treinava na escolinha que ele treinava, ou quem era vizinho da gente, né? E a gente disse, ó, nosso mote de viagem anual vai ser um campeonato de futebol. Então, as famílias vão viajar juntas, mas não para Disney ou para esquiar, a gente vai para um campeonato de futebol. E você não faz um time de futebol com 4, 5 meninos. E você que organizou isso, cara? Sim. Que legal. E aí, na época, a gente ia buscar os outros meninos nos campeonatos municipais de Barueri. Então, a gente completava o time e proporcionava para esses garotos o primeiro passaporte, uma viagem internacional. E nessa a gente fez 4 campeonatos. E quando estávamos na véspera do 5º, eles passavam a sub-13, estamos falando ali de a sub-11, estamos falando de 2013, 2014, da Diega 2002. E a gente disse, não, precisamos de um campo oficial agora para treinar, que saía do campo reduzido para o campo oficial. E fomos bater na porta do Grêmio Barueri, porque na época Como era o nome desse projeto? Inicialmente chamamos de Golden Boys, depois de Alpha Academy. Alpha Academy. E aí nesse ano a gente passou a ser Grêmio Barueri, porque a gente precisava de um campo. Fez uma parceria. Fez uma parceria, vamos jogar com a camisa de vocês. E quem estava lá como vice-presidente era Edmilson. Ali entre 2013 e 2014. E por que nós fomos para Barueri? Porque um dos atletas do grupo era o filho de Gugu, falecido. Sim. Jogava conosco. E não, o diretor jurídico da Record está no Barueri. Vamos lá conversar com o Elton. E aí, Edmilson era vice-presidente nesse momento. A gente fechou essa aliança com eles, treinamos lá, estamos falando de 2013, de quase 10 anos. E aí treinamos lá, jogamos com a camisa do Barueri. Quando Edmilson resolveu sair do Barueri, ele disse, ó, eu tenho uma ideia de futebol, tenho uma ideia de clube, que é esse projeto aqui. Mas me fala uma coisa, paralelo a esse projeto de futebol que você tinha, você ainda trabalhava com o banco? Mercado financeiro. Mercado consultoria financeiro. Isso. Entendi. Isso. E aí ele falou, como você tem essa ideia de captação, como fazer projeto, minha ideia de clube de futebol é essa. Naquele momento ele já tinha uma preocupação de ter uma metodologia, ele já tinha uma pessoa para fazer isso, que aí depois foi o Eduardo, com essa pessoa não deu certo, e o meu papel foi tentar modelar esse projeto e em algum momento apareceria um investidor, patrocinador, sócio, o nome que se desse, para que isso acontecesse. E aí ele, através da Edmilson, tem uma capacidade muito grande de trazer para perto dele e manter pessoas boas. Sim. E foi através de uma dessas pessoas, que é o Hayashi. Alianças saudáveis, eu costumo. Alianças saudáveis. Porque assim, aparecer, as chamadas tranqueiras, aparece muito. Ah, é fácil. Porque quando você é uma celebridade, seja do esporte, seja da cultura, da arte, é normal que todos procurem você para fazer algo que eles sonham, mas pensando neles. Não pensando no como você vê ou como você pensa as coisas. Do futebol é igual. Sim. Mas aí o Hayashi, que jogou com ele no 15 de Jaú, uma amizade quando eles tinham 15, 16 anos, ele conseguiu trazer a Skylight para perto, né, a nossa sócia, Skylight Inc. E depois de 4 anos, depois disso, 3, 4 anos, a gente conseguiu desenvolver um projeto, que eles até pediram para ampliar, né, e virou o clube. Então, ali em 2018, a gente teve uma experiência muito bacana, e trouxe esse pessoal para cá, os nossos gestores que estão lá no Japão, o Habutsu, que é o principal gestor, e mais o Satoru e o Hayashi, e nós apresentamos para eles o que eram os clubes no Brasil. Então, a gente precisa ter um clube no Brasil. Naquele momento, para você ter uma licença de clube nova, custava R$800 mil. Nossa. Ou se você pegasse um clube e transferisse de cidade, um clube inativo, você pagava metade. Então, nós mostramos para eles que havia várias opções. Então, fomos no 15 de Jaú, fomos no Taquaritinga, fomos no Flamengo de Guarulhos, e aí definimos a opção pelo, então, Osasco Futebol Clube, que se tornou o FC SK Brasil. Transferimos para cá. Então, foi uma experiência interessante porque a gente mostrou todo tipo de estrutura e como o futebol funciona no país. Não há como você fazer o futebol, na maior parte dos casos, sem a estrutura pública. Por quê? Porque o estádio é municipal, ou é estadual, ou você precisa de algum apoio da prefeitura para qualquer coisa. Sim. E naquele momento a gente mostrou, olha, você pode ter um 15 de Jaú, que usa
totalmente público, mas é centenário. Você pode ter um Flamengo de Guarulhos, que tudo privado, mas que tem um apoio local. Ou a gente pode tentar fazer do jeito que Edmilson pensa, que é um meio termo entre isso tudo. E Santana do Parnaíba é uma cidade bem receptiva às ideias. A gente já tinha conversado várias vezes com os gestores, prefeitos, secretários, e felizmente a gente conduziu dessa forma. A Skylight da total confiança e carta branca Edmilson, a gente conseguiu fazer daquela maneira que a gente pensava. Sempre aquele tripé, né? Metodologia, tinha que ter metodologia, tinha que ter a gestão, a preocupação com a gestão, de nem sempre acertar, nem sempre conseguir fazer o melhor, mas ter uma ideia, ter um planejamento, né? Mas tudo passando pela cabeça de Edmilson, que na verdade nós não somos um tripé, né? Porque Edmilson tem que estar no centro, porque a imagem dele que abre as portas, e a ideia de jogo dele, da cabeça dele, de como se faz as coisas. Tivemos uma assessoria muito importante da MBP, que é uma empresa espanhola, onde Edmilson fez uma formação de gestão, proporcionada pelo Barcelona, pela Associação de Jogadores, e esses caras enveloparam o clube, no sentido de ideia de jogo, perfil de atleta, perfil de funcionário, né? Então foi um trabalho muito bonito ali em 2018, que se consolida em março de 2019, quando a gente arrenda isso daqui, né? Inicialmente pensando só em sub-15, sub-17, e aí depois veio a pandemia. E é interessante, te cortando um pouquinho, Uhum. é interessante o público saber tudo que foi feito lá no comecinho, todos os detalhes do que foi feito, como foi feito, as empresas envolvidas, que você falou agora da empresa espanhola, que teve no envolvimento da montagem ali, daquela, digamos, uma árvore genealógica, entre aspas, ali do que ia ser o clube. Porque assim, se agora o Scar chegou na final do Paulista, no segundo ano de disputa, não é à toa, né, cara? Esse é um resultado de um negócio que foi muito bem feito lá no começo. Não foi uma bagunça. Tem muito time aí que é centenário e que nunca chegou numa final de Paulista de base. Sim. Né? Então, se o Scar chegou, e isso é só um detalhe de tudo que acontece por trás. Sim. Né? O resultado e um detalhe. Né? Agora, toda a montagem que foi feita, do jeito que foi feito, é que leva a esse resultado. Sim. Né? A gente costuma falar muito da miscigenação brasileira, né? De que o brasileiro é diferente porque ele pega um pouco do índio, do negro, do japonês, do europeu, né? Eu acho que a gente é o resultado de uma série de DNAs aí, o DNA de quem, cada tijolinho quem colocou aqui, e seja o espanhol que veio, o japonês que apoia, mas tudo tem que estar centrado muito na capacidade de Edmilson fazer o clube do jeito que ele acha que deve ser, né? Eu lembro que lá no começo também, várias experiências de clubes de ex-atletas, né, aconteceram. Roque Júnior com primeira camisa, por exemplo, né? E todas as vezes que a gente conversava com o Edmilson, que levava para os japoneses, que trocava alguma ideia, sempre estava firme na cabeça dele o que ele queria. Isso é muito importante. Não significa que muitas vezes seja o melhor caminho ou o caminho mais fácil, né? Mas você sabe que tem que tentar daquela maneira. E aí você pode dar 2 voltas, 3 voltas, mas você sabe onde você tem que chegar. Sim. Esse é um ponto muito importante. E importante também lembrar que esse pensamento que você é um clube formador. Existe uma série de outros assuntos que seriam mais profundos, como fazer um clube formador em 2018. Não existia SAF, você simplesmente transformava uma associação numa limitada, numa SA, coisa que não funcionou lá atrás na Lei Pelé, né? Porque você forçava o clube a fazer isso, agora é uma adesão. Por que você se tornar uma SAF? Esse é o momento atual. Mas em 2018, existia o projeto do Rodrigo Maia, que pensava muito mais na equação de dívidas, no equacionamento de dívidas do Botafogo, do que no contexto que a lei atual das SAFs permitiu. Então, por exemplo, para um clube como a gente, se tornar uma SAF no aspecto de renegociações tributárias, dívidas, o que for, não tem sentido. A gente é novo e é equilibrado financeiramente. Por outro lado, as SAFs também propiciam uma tributação menor. Então, durante os 5 primeiros anos, você paga 0% sobre comercialização de atleta, por exemplo. E você pode captar de diversas formas. Você pode ter sócios, você pode abrir ações,
sendo SAF ou lançando debêntures, que é uma dívida, que é um empréstimo que alguém faz para você e é remunerado. Então, o advento das SAFs moderniza o futebol, porque cada um vai fazer do jeito que pode ser melhor para si, sem prejudicar o sistema. Tanto que você tem hoje exemplos de associações que se organizaram, como são o Flamengo e o Palmeiras, sem hoje não há nenhuma, com exceção do aspecto tributário, que é pagar 0% sobre venda de atletas durante 5 anos, não há nenhuma necessidade de Flamengo e Palmeiras se tornarem SAF. Porque eles conseguiram resolver mesmo sendo associações. Sim. Como? Com um relacionamento com um conselho inteligente, com uma transparência de contas e com a atração de outras rendas, né? Mas em 2018 isso não existia. A gente tinha que provar para o investidor, o investidor japonês do tamanho que ele fosse, mas os maiores que são o nosso cotista principal, que é a Skylight, como fazer isso com segurança jurídica, né? Num modelo que é o que a gente tem hoje, que você tem o clube, continua como associação, e a Skylight 5 como gestora. Então, efetivamente, óbvio, isso aí, você tem aí 2 horas para conversar sobre isso, mas também foi um ponto importante, porque a gente fugiu do modelo. Naquele momento você tinha, sei lá, 16 ou 17 clubes e empresas no Brasil, mas todos no modelo de pegar a associação e transformar em SAF. Em limitada ou SA, no caso a maior parte deles limitada. A gente fez de outra maneira, com respaldo jurídico, ouvindo várias opiniões, e está funcionando, felizmente. E essa questão de clube formador é muito importante porque o ponto é isso, a gente entregar um atleta e ao mesmo tempo um cidadão melhor para o futebol, inicialmente para o futebol, mas principalmente para a sociedade. Hoje a gente tem aí entre mais de 30 atletas colocados nos Big Seven do Brasil, é um ponto muito importante, porque muitas vezes você pergunta assim, onde estavam os captadores, os avaliadores, os departamentos de captação desses grandes clubes que não viram o que nós conseguimos entregar? Exatamente. Nós temos situações aqui que você recebe o atleta de um grande clube tradicional, ele passa meses com a gente e o outro clube grande e tradicional precisa dele. Onde estava a formação efetivamente? Que diferencial nós temos para que esse atleta caiu, o copo esborrou lá e ele saiu, ele vem para cá e ele é necessário para o copo do outro grande clube. E isso tem muito a ver com essa capacidade de você dizer assim, nosso papel é transformar o atleta, né? Eu costumo dizer assim, se você tem 10 minutos, 10 horas ou 10 anos na vida de uma pessoa, seja profissional, pessoal, o que for, você tem que transformar a pessoa com o que você pode fazer. Então nós somos capazes, como nós temos atletas de 2019, nessa relação dos 30 e tantos, temos atletas de 2020, ano de pandemia, onde só jogamos a Série B, porque não houve outro campeonato. E teve que emprestar até funcionários para um clube do Sim, Nordeste, fizemos. né? Não, para o Norte. Fomos para Tocantins. Por Tocantins, A gente teve que levar lá. Foi uma experiência interessante também. É outro ponto que lá atrás, quando você pensa assim, como chegar a uma divisão nacional no profissional? Teoricamente é bem mais fácil. Teoricamente não. Na prática é bem mais fácil chegar em outros estados, por outros estados. Você pega o Campeonato Tocantins, você tem 10 clubes, 4 jogam séries nacionais. Através de Copa Verde ou de Copa do Brasil. Isso esquecendo que consiga chegar numa Série A em algum momento, Série D, o que for. Mas efetivamente, nesse pacote de conversar com os japoneses, a gente não precisava ter se instalado em São Paulo. Se fosse para ser um projeto de futebol profissional, de curto prazo, de imediatismo, é melhor você se instalar no Norte ou no Nordeste. Sim, essencialmente no Norte e no Centro-Oeste, principalmente. Mas a nossa proposta era ser um clube formador de base. E aí, indiscutivelmente, se você quer ser formador de base, você tem que estar no estado de São Paulo. Ainda que você tenha... centro, né? Você tem peculiaridades, como a regionalidade da disputa do campeonato. Então, você pega um menino do, sei lá, América de Rio Preto, São José do Rio Preto, ele pode passar todo o sub-11, sub-13, sub-15 e nunca jogar contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Por quê? Porque você começa regionalizando. Então, quem está lá no interior só consegue chegar e jogar contra os grandes no Campeonato Paulista de Base se o time for evoluindo. Então você tem atletas que passam sub-11, sub-13 e sub-15 e nunca são vistos em competição diretamente para onde ele quer ir. Sim. Mas mesmo assim,
Como os mecanismos de captação, de observação aqui funcionam bem, um atleta que atinge o padrão que a gente quer, jogando com a gente, no cenário que a gente tem, ele está preparado para jogar realmente, e isso prova. Se a gente tiver uma boa comunicação e elementos de scout, elementos de levantamento de dados para provar para esse clube, e a gente tem um cuidado, né? Os atletas que a gente transfere, uma coisa também que surpreende o pessoal, a gente entrega um dossiê do atleta. Não significa, não é olhar o atleta como um produto, mas acho que é um diferencial. Então o cara vai lá sabendo, nós temos 3 eixos aqui, o eixo humano, o eixo técnico-tático e o eixo científico. O eixo humano aborda a relação do atleta, da cabeça do atleta com o mundo. Então, maturidade, né? Em que nível de maturidade ele se encontra naquele momento? Isso. Psicologia, você com você mesmo. Pedagogia, você com sua escola. Assistência social, você com o mundo em volta, a sua comunidade, a sua família. Esse é o eixo humano. O eixo técnico-tático é a capacidade do atleta se desenvolver dentro do padrão de jogo que a gente espera, que o mercado precisa. Então, se nós temos um pensamento de jogar com 3 zagueiros, o cara tem que pensar que aqui a gente vai formar os melhores atletas que jogam com 3 zagueiros. E os clubes que jogam com 3 zagueiros. E o eixo científico é a transformação corporal do atleta. Então, você entra a fisiologia, entra a fisioterapia, né? A medicina, a nutrição. Então, esse pensamento a gente sempre teve. Esses percalços de pandemia, óbvio que a gente não tem uma linha contínua neste desenvolvimento, mas a gente tem a convicção. E aí quando você entrega, você tem a convicção e você entrega um dossiê, então você se diferencia. Eu tenho certeza que é bem melhor para um Palmeiras, para um São Paulo, receber um atleta que tem uma chancela de Edmilson e que demonstra que há uma equipe em torno dele que constrói a carreira dele. Esse é um ponto que tem sido para a gente um diferencial, inclusive profissional, né? Eu acho que a gente falou aqui que temos aí 30 e tantos atletas desses Big Five, mas nós temos hoje um médico no Corinthians, um nutricionista no Corinthians. Então a gente não entrega apenas, o nosso preparador físico foi para o Paquistão, né, o Rodrigo. Sim, Então assim, a gente não entrega os melhores profissionais, os melhores atletas para o mercado, não há problema, né? Nós somos formadores. É um ponto muito importante. A gente não, aquele negócio de desapegar, né, não. A gente prepara para o mundo do trabalho, para o mundo esportivo do futebol e para o mundo efetivamente. Tá? Ainda há muito o que fazer, ainda temos várias lacunas aí que a gente não conseguiu cumprir. Por exemplo, existem 42 profissões em torno do futebol. Né? O menino tem que chegar aqui, ele quer ser Edmilson. Cara de campeão do mundo, Champions League, mas ele tem que entender que ele também pode ser Felipe, que é o supervisor e que não foi um atleta que se projetou em grandes clubes, mas que hoje o trabalho que ele faz, a maneira como ele se comporta perante o futebol, são inspiradores para esses meninos, né? E esse é um pensamento importante. Tivemos aqui o Ferreira, né? Mesma coisa, Ferreira não foi Edmilson, mas já conseguiu uma projeção internacional, jogou 10 anos na França. É muito importante esse mix de pessoas, de profissionais, para que o atleta se projete. E aí ele pode se projetar em qualquer uma das 42 profissões em torno do futebol. O nosso sonho, e nosso sonho né, sempre será, oferecer para esses atletas oficinas e cursos e imersões e EADs nisso daí. Havia um projeto chamado Futebol Qualifica, a gente iniciou na Fundação Edmilson, que era Esporte Qualifica, depois passou para Futebol Qualifica, mas a gente tem a certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Então, por exemplo, o menino tem que sonhar ser Serginho. Tem que ser Serginho. Não deu dentro do campo, putz, Serginho é um baita cara. Foi o que eu fiz. É isso aí, exatamente. Não tive condições de ser profissional, falei, vou trabalhar com jornalismo esportivo, né? Vou estar dentro do esporte, vou fazer comunicação, que é uma coisa que eu sempre gostei. Isso. Isso. Mas todo mundo aqui, todo mundo, tem que ser inspiração para um atleta. Todo mundo. E felizmente a projeção que a gente tem e a visão que a gente tem realizado aí tem sido. E isso vai de pessoas que têm 20 anos de idade a pessoas que têm 54 anos de idade, eu e Nogueira somos vovôs aqui, eu com 54, Nogueira com 56,
as pessoas têm que olhar e entender que o futebol também é feito dessa forma. Acho que a gente tem ido bem nisso, repito, a gente tem muita coisa para melhorar, para aprender principalmente, e para conquistar. E essas iniciativas de contar isso para as pessoas, uma SKTV, às vezes dá um estalo em alguém e a pessoa diz, putz, era tudo que eu pensava para o futebol, fazer um futebol diferente. Né? Importante a gente comunicar isso. Boa. Deixa eu dar um recado pra galera antes da gente continuar o papo, falar do Big Ska Brasil. Tá vendo esse lanche aqui? É lá do Futibar e Açaí. Aliás, tem um Instagram, @Futibar e Açaí, pra você ver todas as delícias que eles oferecem na lanchonete. E você pode chamar a sua galera e fazer um happy hour. É aqui no centro de Santana de Parnaíba, a lanchonete é bem legal, tem lanches deliciosos, mas o que eu mais gosto é esse aqui. Não é porque é o do clube não, mas o mais gostoso é esse, tá? E se você comprar esse lanche, cada um desse que sai da chapa lá da cozinha, R$1 é revertido à Fundação Edmilson. Então você vai estar ajudando a fundação também. Então chega lá no Futibar e Açaí e peça o seu Big Ska Brasil. Não sei se o Domingo já comeu, mas hoje pela primeira vez ele vai experimentar, porque esse aqui é dele. Esse é um ponto muito importante, né? Que assim, a gente tá na comunidade. Exatamente. Isso é muito importante. A gente é o clube da cidade. Sim. Quanto mais a gente reforçar isso daí, era um ponto que a gente sempre pensava muito, né? Vai ser o primeiro clube. E nisso a gestão da prefeitura foi excelente com a gente, foi até a federação. E efetivamente nós conseguimos ser um clube da cidade. Mas temos que ser o clube também dos comerciantes da cidade, dos patrocinadores da cidade. É isso. Tudo tem seu tamanho, então você não deve se inibir em relação a isso. E é uma coisa importante também. Esse espaço aqui que a gente está, Serginho, quando eu conheci, nem imaginava que um dia isso aqui ser um clube e que eu estaria aqui com o Edmilson. Um dos locais que a gente treinou como Golden Boys ou como Alpha Brasil Academy foi aqui. E assim, a gente olhava isso daqui com um imenso potencial, né? Era um espaço absolutamente loteado, então um cara tinha um pesqueiro, outro tinha piscina. Eu não lembro o ano, eu joguei nesse campo aqui, que eu joguei na Vars há um tempo, eu devia ter uns 20 anos. Se eu tinha 20 anos foi em 2010 mais ou menos. E aqui não era nada. Então, e o cenário, assim, quando veio o primeiro ano, a gente começou a realizar transformações aqui. Efetivamente, o que é que acontecia aqui? Você tem um espaço que algumas pessoas moram aqui, então você tinha ali 4 famílias, né? Você tinha mais umas 3 pessoas que trabalhavam, 7 famílias, e esse era o que se realizava aqui efetivamente com um espaço tão valoroso como esse, né? Por uma série de questões que não são da conta da gente, que não vale a pena a gente conversar, porque a gente não tinha participação nisso, não era da conta da gente, como eu falei. Hoje, se você pensar, e a vinda de um polo da Fundação Edmilson para cá, é muito importante. Quando você pensa hoje, nós saímos ali de, sei lá, 15, 20 famílias que de alguma maneira interagiam aqui profissionalmente ou ludicamente, e hoje você pega, se você tiver aqui 60 atletas alojados em todas as categorias, são 60 famílias que passam por aqui. Exatamente. Hoje nós temos de clube quase 50 funcionários, vamos para 110 famílias que passam por aqui. Você vai dos agregados, ou trabalhos como o seu, a cozinha, vamos lá, mais 30, 140. Você bota 250 crianças aqui do entorno do Crystal Park e do refúgio, já vamos aí para 390, 400 famílias aqui. E isso deu vida a esse lugar de uma maneira... Na pandemia, a gente viu recuar tudo que a gente estava começando em 2019. Foi um período bem... Ali de 16 de março até agosto, foi um período parecido... Deu medo? Não, medo não, mas deu tristeza. Porque, sabe aqueles filmes de faroeste americano que passam o vento, só via folha aqui, era isso. Nós tínhamos, no primeiro momento da pandemia, ficamos com segurança, um cozinheiro, uma pessoa de limpeza, que são aspectos estratégicos das pessoas que moravam aqui. E assim, a gente sabia que ia passar, mas a gente não sabia quando. Tem aquela expectativa. A federação vai marcar o campeonato, não vai. Traz o menino, não traz o menino. Né? Menino que... E aí o trabalho da nossa assistência social, de Viviane, foi importante. Menino que não tinha um celular para estudar à distância, que não tinha internet lá no sul da Bahia. E a gente teve que comparecer nessas horas, né? E apoiar. Aí depois volta, não volta, volta todo mundo, não volta, não teve campeonato, voltamos, joga a bezinha, jogamos, né?
Não foi um momento fácil, mas a gente... Quando você tem a convicção de alguma coisa, você tem planejamento, é feito... Estava comentando um dia desses com o André. É uma corrida de 4... Não é nem uma maratona, nem são 100 metros rasos. A vida da gente, hoje até ilustrando temos o campeão mundial aí, é 400 metros com barreira. Você tem que ser rápido o suficiente, mas não pensar que é uma corrida de longa distância e ainda ter que pular as barreiras. Então, quando você faz talvez a prova que precisa mais planejamento seja efetivamente os 400 com barreira. E isso aqui é um 400 com barreira e a gente está pulando as barreiras e fazendo a melhor velocidade que pode. É isso, boa. Mais um recado para vocês, tem uma Air Fryer Mondial na sua casa? Tenho. Você tem? Tenho. Eu tenho também. Porque você faz bastante coisa nela? Com exceção dos pães de queijo, que é mais fácil, né? Eu faço mais nada. Né? Mas eu tenho que aprender. Mas tem mais funções. E ó, deixa eu falar da Air Fryer Mondial. É bonita pra caramba e prepara tudo sem óleo pra você. E ó, você faz nela carne, peixe, frango, pudim, Tá. bolo, faz arroz, banana assada, tudo. Se você tiver uma Air Fryer Mondial na sua casa, você faz tudo nela. E você sabe que Air Fryer é Mondial e Mondial é escolha inteligente. Então, se for escolher um eletrodoméstico, escolha sempre os eletrodomésticos da Mondial, beleza? Você sabe de onde vem o inteligente da Mondial? Da onde? Uma vez perguntaram para Giovanni qual era a característica da Mondial, né? Que classe a Mondial pretendia atingir. E ele, com a perspicácia, disse, não, classe G. Como classe G? G de inteligente, G de gente. Aí daí ele veio a escolha inteligente. Porque ele são produtos para toda a gente. Então, classe G. É isso, boa, muito bem. Domingos, fala uma coisa para mim, como que funcionam Primeiramente, qual que é a porcentagem de transações internacionais e nacionais de jogadores? E como que funciona essa transação internacional, as burocracias que são envolvidas nelas, e também os intercâmbios, né? Porque tivemos um jogador que foi recentemente para a Espanha, né? E agora foi outro, que é o Caio. Tivemos o Chipre também, né? Isso, teve o Chipre, Fabrício. Que esteve com a gente aqui também, o Fabrício Balofa, né? Isso. E como é que funcionam essas transações, cara? Bem, vamos primeiro dar o número, né? O Brasil agora nessa chama-se janela, né, que é 2021, 2022, que tudo é guiado pelo calendário da Europa. Sim. Né? Nós tivemos aí cerca de 1.800 atletas que se transferiram para o exterior, brasileiros. O segundo colocado, vamos chamar assim, indiferente à proporcionalidade das populações ou dos atletas ativos, foi a Argentina, com cerca de 850, se eu não me engano. Então é como se você exportasse 1.800 jogadores, que são 1.800 pessoas por ano ligados ao futebol, fora os profissionais de fora do campo. Como funciona? Quanto vale um atleta de futebol? Né? Fulano foi vendido por não sei quanto, cicrano foi vendido. O atleta vale o que está escrito no contrato de trabalho dele, uma coisa chamada cláusula rescisória, tá? Onde você registra quanto um clube nacional terá que pagar para o clube original dele, se quiser o transferir antes de acabar o contrato, ou quanto um clube internacional terá que pagar em dólares ou euros por ele antes de acabar o contrato. Então, esse é um exercício bem interessante, porque assim, no dia seguinte, ao acabar o contrato, o atleta vale zero e o outro clube leva sem pagar nada para o primeiro clube. Isso falando na transação normal de um atleta profissional. Né? Então, como se dão essas transações? Efetivamente, você tem que ter contatos, você tem que ter meios, né? E isso pode vir através do chamado intermediário, né? que é conhecido como empresário, essa palavra técnica é intermediário, ou você tem relações com clubes que permitam perceber o perfil do atleta que eles precisam, se você tem ele para oferecer. Em cima disso, você tem várias opções de mandar o atleta. Você pode, antes do contrato dele vencer, executar essas cláusulas rescisórias. O que você escreve na cláusula rescisória é o máximo que o clube deveria pagar, mas você pode transigir sobre esse valor. Sim.
Outra forma é você emprestar o atleta para ver se ele funciona com a chamada cláusula de compra futura. Então, se por acaso ele for bem, você trava com outro clube por quanto ele compraria essa participação definitiva. Tudo isso tem um sentido técnico, né, do que está escrito lá no contrato e como funciona em relação à FIFA, né, mas são relações, basicamente, relações entre clubes que podem ser intermediadas ou não. Aí você transfere. Quando você transfere, seja por chamada cessão definitiva, que é o nome técnico, que é a venda, ou cessão temporária, que é o empréstimo, tá? Você vai ser remunerado sobre isso em algum prazo e você registra isso no sistema da FIFA. Tá? Cada clube tem um representante e tem uma pessoa que acessa este sistema e que é treinado para isso. Então, por exemplo, não é um código aberto, qualquer um chega lá, a qualquer momento consulta a informação pública. Informação interessante, recente, de 2 dias atrás. Atualmente, cabe ao clube, existem os chamados mecanismos de solidariedade, que são maneiras do clube formador, o clube que se esforçou para formar, por onde o atleta passou, tá? Gerar alguma renda para aquele clube, alguma receita para aquele clube. Isso, atualmente, era uma obrigação do clube descobrir. Então, o menino passou por aqui com 11 anos, por exemplo, você tem 0,25%, se ele passou 1 ano exatamente, tudo que acontecer na vida dele e o resto da carreira dele. Então, até ele se aposentar aos 45 anos, o clube que fizer a transação com o anterior tem que direcionar 0,25% para você, para ele ter passado 1 ano aqui com 11 anos. A partir dos 17 passa a ser 0,5%. Então, você distribui 5% dessa maneira. 0,25, 0,25, depois passa a meio. Por exemplo, quando o Paulinho foi para o Barcelona, o Bragantino tinha 2,4%, algo em torno disso, que era a soma desses 0,25% ou 0,5% que ele passou no Bragantino. Tá? Então, assim, hoje esse controle ele tem que ser feito pelos clubes. Não há nenhum sistema, há muito escritório de direito desportivo que faz esse controle. Bota lá um estagiário, o cara fica ali pesquisando as federações do mundo todo e verificando isso e se remunerando em cima disso. Anteontem, a FIFA anunciou, que era uma coisa que ela anunciava para 2024, ela anunciou que vai ter uma chamada clearing. Clearing é uma câmara de compensação, é como uma câmara de compensação de bancos, de cheques ou uma bolsa de valores, em que ela passa a controlar isso daí. Então hoje, cabe ao clube reclamar perante a FIFA, pelo sistema da FIFA, que o atleta tal, cabe a ele receber tanto, se o outro clube lá não espontaneamente pagar. Agora isso passa a ser, gradualmente, uma responsabilidade da FIFA. Então, na prática, como funciona? Você tem que ter um bom acesso aos clubes do exterior, ou bons contatos para isso, né? Você tem que estar atento a essas movimentações. Então, o atleta que saiu daqui em 2020, no Sub-23, se ele agora está em algum local, eu preciso saber, porque eu posso morder ali 0,5% do que acontecer. Né? Tá, você vê, quando a última remuneração que o Santos teve por Neymar foram 33 milhões de reais, que equivale ali a 2, poucos por cento do que Neymar ficou ali entre o Sub-13 e Sub-20, né, porque ele saiu com 18, do Santos. Então, basicamente, você tem que ter um mínimo de organização de informações, uma coisa que ajuda a gente aqui a ter a plataforma. De qualquer forma, a gente pode até não executá-la continuamente, mas a informação está lá. A gente consegue fazer isso. Outro ponto importante, os clubes, eles têm sucessões, muda o presidente, muda o conselho, e o clube parece que é outro, a informação fica para trás. Quando você é um clube empresa que tem um presidente só, e tem uma equipe que acompanha isso, você não tem descontinuidades que prejudicam esse aspecto comercial. Tá? Então, efetivamente, você tem que ter um controle sobre isso. E aí tem outras coisas, como clube formador, você tem outras proteções, né? Mas necessariamente o que você precisa fazer é ter bons contatos, saber o momento. Por exemplo, hoje nós já estamos no momento de entregar para o mercado nacional. Mas tudo sugere que a gente caminha para, se for melhor para a gente, não precisar passar pelos grandes clubes nacionais. Então, os degraus estão sendo subidos, né?
Então, em algum momento, a gente não, é bom para o atleta, o atleta quer, o empresário, a família, o que for, mas se a gente puder colocar direto do exterior, é melhor para a gente. Então, elimina uma etapa para o atleta, né? Lembrando que o atleta só pode se transferir após os 18 anos. Isso é um aspecto interessante também. Quando você vai lá na geração do Neymar, você, um pouco antes, você vendia com 20, vendia e entregava com 21, 22 anos. Atualmente você vende com 17, 16 e entrega com 18. Porque é só a partir dos 16 que pode assinar contrato, né? Profissional. Mas a partir dos 18 é que você pode ter a transferência internacional. Então, existe para a FIFA, a idade-chave são 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, você pode, no Brasil, você faz um contrato de iniciação esportiva e você pode se habilitar para esse mecanismo de solidariedade. No Brasil, devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode pensar em algo antes dos 14. Então, esse é o primeiro, vou chamar de conflito, mas a primeira atenção que os clubes têm que ter. Né? Apesar de no Brasil, o Brasil direcionar você para fazer algo com o atleta, que é o contrato de formação, que é ali um híbrido entre um amador e um profissional, a partir dos 14. Mas registrar o atleta com os 12 é muito importante. E o profissional vem a partir dos 16. Então você pode profissionalizar o atleta a partir dos 16 e você é obrigado no estado de São Paulo a profissionalizar quando ele completa 20 anos. Tá? Mas para a FIFA, por exemplo, há um mercado que entre os 20 e os 23 se vão 1,5% dos 5% do mecanismo de solidariedade. E tem muita gente que acha que ali acabou o sub-20, não tem o que fazer com o atleta. E quando o atleta entra no sub-20, em termos de produto, ele tem mais 3 anos que representam 30% do que um clube pode ganhar com o mecanismo de solidariedade. Então, por isso que muitas vezes você não entende porque algumas federações colocam esse corte de faixa etária para que a tal divisão seja sub-23. É a maneira de você chamar a atenção de que o mecanismo da FIFA é dos 12 aos 23. Então, quando você pensa, por exemplo, num Bruno Guimarães, vou comentar aqui uma estratégia, por exemplo, que o Audax tem. O Audax Rio, tem o Audax aqui, tem o Grêmio Osasco. Muitos dos atletas transitaram dentro desses 5% pelos 3 clubes em momentos diferentes. Então, tudo isso são situações, são estratégias que você tem que pensar e que pontuam como você, usar a palavra da moda, monetiza o atleta. Tá? Então, acho que, objetivando aí, que eu me alonguei a resposta para a sua pergunta, eu acho que essa questão primeiro, você hoje poder ter o caminho direto para o mercado internacional é melhor. Tá? Para isso, você tem que ter bom relacionamento, tem que ter história. Tá? Então, eu, particularmente, né, eu penso assim, com quem eu converso, eu digo, a gente já vira para o ano que vem com uma preocupação maior em relação a isso. Se já colocamos 30 e tantos nos Big Seven brasileiros, a gente pode conseguir colocar diretamente. Esses exercícios, como foi Fabrício no Chipre, ou a Marcê na Espanha, e agora deveremos ter alguns no Japão, são exercícios da gente começar a perceber que tem uma série de situações. Por exemplo, a chamada janela, você tem a janela de inverno. Então agora, entre dezembro e fevereiro, abre a janela do Japão. Tá? Significa que quem for para lá vai pegar uma parte do campeonato no momento mais frio que aquele local tem. Sim. Você tem que pensar muito se aquele atleta vai ter uma capacidade de se transferir neste momento e render. Tá? Então, a visão maior, né, isso Edmilson tem muito claro e atua bem, é pensar nisso, é a hora. Tá? Mas em algum momento a gente tem que ser acho que o próximo passo é ser um fornecedor na janela de verão, que é julho e agosto, tá? Para divisões inferiores da Europa e para divisões principais e inferiores da Ásia. Essa é uma ideia. E depois diretamente. Por enquanto a gente se diverte aí vendo eles melhorarem, né? E irem para os Big Seven. É isso aí, boa. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a revista Giro Morumbi. Para você que tem um produto ou um serviço precisa anunciar, essa revista passa na mão de milhares de paulistanos pronto para te contratar ou comprar o seu produto. Então, para você anunciar nessa revista, entre em contato lá no site giromorumbi.com.br ou no Instagram,
@giromorumbi, beleza? E falar também da plataforma Securicard, que com menos de R$ 2,70 você tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil, que te dá desconto de até 80% em consultas e exames. Com a mesma assinatura, você também acessa o aplicativo que te dá desconto e cashback em milhares de estabelecimentos de todos os tipos espalhados pelo Brasil. Quer conhecer mais detalhes? @seusecuricard no Instagram. Domingos, o papo tá bem legal, mas o tempo é curto. Sim. Tem bastante coisa ainda pra gente falar, mas a gente já falou bastante coisa legal também. Tá. Obrigado pela sua participação. Depois a gente faz um parte 2 com você, porque o papo com você é sempre muito agradável, muito satisfatório. Valeu. Serginho, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente mostrar isso por trás das traves, né? E o por trás das traves até se extrapola e às vezes é por fora das quatro linhas, né? Nesse sentido de tanta coisa que a gente acha que é simples, né? Você sempre está na ansiedade de acertar, como pai, como atleta, como torcedor, o que for, né? E a gente vê que tem muito sangue, muito suor e muitas lágrimas em todos os sentidos, né? Então abrir esse espaço é importante. Agradeço mais uma vez, né? E que haja aí parte 2, parte 3, quantos precisarem debates, a gente pode abrir mesas de debates aqui sobre isso. Agora mesmo vindo um evento da federação, debatemos muito essa questão do clube formador, questão das SAFs, tá? E acho que esse é um canal importante como clube, né? E pessoalmente também, profissionalmente. Depois a gente pode bater um papo aqui, inclusive com você e talvez com o Edmilson, se tiver agenda, sobre SAF, né? Sim, sobre as SAFs no Brasil, sobre essa introdução da SAF no Brasil, como está se desenvolvendo, por que é bom e por que talvez não seja bom, como você comentou no começo do programa. Acho que daria um programa legal. E assim, já tivemos a primeira SAF revertida, né? Que foi o Gama, né? Ah, o Gama reverteu? Reverteu. Então você vê que nem conseguimos ainda passar o conceito. Agora na feira do futebol eles eram SAF ainda. Então, reverteram, teve um problema lá com o investidor. O erro ali está na forma da captação. Eles abriram muitas captações com os chamados tokens, né? Mas aí fica para parte 2, e é uma lição, né? Fica uma lição para os outros clubes, né? Assim, o clube tem que estar arrumadinho, organizado, ter planejamento, seriedade. Se você tiver isso, você não precisa se transformar em SAF ou ser uma má associação. Mas do ponto de vista de captação e tributação, o SAF é uma excelente iniciativa. Bora, vamos falar sobre isso num programa futuro. Valeu, Domingos. Obrigado, um abraço. Obrigado, Serginho. Valeu, gente. Você que esteve com a gente, deixe sua curtida se não deixou, tá? Dá o seu joinha aí, é importante pra gente. Inscreva-se no canal, ative o sino aí para receber as notificações e pode comentar. Pode sentar o dedo no comentário aí sobre os assuntos que a gente tratou hoje aqui nesse Por Trás das Traves, tá bom? A gente volta numa próxima semana aí. Um abraço. Tchau.